presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que nos separava já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite para juntos adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 469. Glória a Deus. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando vi Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra ao mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Quantos têm essa esperança de ouvir o seu nome? Muito em breve nós estaremos, irmãos, deixando esse mundo
e estarmos eternamente morando nas mansões celestiais. Esta é a promessa e a maior esperança do crente, que nós precisamos alimentar a cada dia através da palavra do Senhor, crendo que esta palavra é verdadeira e que ela vai se cumprir para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu quero convidar aqui o presbítero Amorim para estar lendo uma palavra nesta noite. Nós vamos estar orando logo após e distribuindo também as oportunidades nesta noite. Pai do Senhor, irmãos, louvamos a Deus por esta noite, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, mais uma vez estarmos na sua casa, glória a Deus. O salmista no Salmo 122, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Eu convido os irmãos para se colocar de pé e abrir as vossas Bíblias no livro do Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 19 ao 24. Glória a Deus, que nos diz a palavra do Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste mundo, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adore, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Oremos ao nosso Deus. Maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, que o Senhor, pela sua graça, bondade e misericórdia, nos concede, Senhor, estarmos na tua casa, ó Pai, para te prestar-te mais um culto de louvor e adoração, Senhor. E nesta noite também, Senhor, anunciando a salvação na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, nasceu, Senhor, por obra e graça do Espírito Santo, e deu a sua vida na cruz do Calvário para tornar-se o Salvador da humanidade. Continua conosco, toma toda a direção e primazia. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, se preparem, hoje seria culto com participação dos adolescentes, porém, parece que foi mudado, nós vamos fazer congregacional mesmo. E aí estarei dando oportunidade, se preparem, aí fique atento, porque eu gosto de pegar aqueles que raramente têm oportunidade na igreja para estarem falando. Vamos ouvir Simão louvar o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você dormiu e acordou porque o Senhor te sustentou. E o fôlego que você expira e inspira não é seu, é do Senhor Jesus. E já foi dito nesta noite que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Será que nós estamos adorando ao Pai em espírito e em verdade? Será que nós só estamos falando de lábios e o nosso coração onde está? Mas que nesta noite o meu coração e o teu coração esteja
direcionado a adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir, aleluia, buscar a sua igreja, raptar a sua igreja para sempre adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos adorar o Senhor? Não sei se os irmãos podem se colocar de pé para nós adorarmos juntos. Vamos cantar essa canção juntos. Aleluia. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Declare nesta noite como Rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno este louvor, adora jovem, adolescente, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração, cante, em adoração. Rios de águas vivas, aleluia. Dentro de mim és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Aleluia, como Rei Davi, como Rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Onde está o teu coração nesta noite? Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Só mais uma vez como Rei Davi, como Rei Davi. Aleluia. Minha alma canta a ti. Volta o nosso coração para ti nesta noite, Jesus. Aleluia. Digno este louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Nós já vamos ouvir também o diácono Alex, louvar a Deus também nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Pedi o irmão que coloque para mim aí. Sacrifício de Abraão de Matos Nascimento. Glória a Deus. Bom é estar na casa do Senhor, pois Ele é maravilhoso,
Ele é o nosso conselheiro, o nosso Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz, né? Glória a Deus. Todo crente é provado, toda bênção tem um preço para ele receber. Se ele quer autoridade, é preciso humildade e a Deus obedecer. Muitas vezes o Senhor pede o que eu não quero dar, pede aquilo que eu mais amo e que vai me machucar. É assim que ele prova. Você lembra do Isaac que Deus mandou sacrificar? Abraão não duvidou, pegou o seu filho Isaac para fazer o sacrifício. Foi pro Monte Moriá, pegou a lenha e o cutelo, com tristeza em sua alma, sobre a lenha o deitou. Quando levantou a faca, lá do alto Deus bradou: Abraão, não faça isso, a sua fé me agradou. Desça com a sua bênção, pois agora eu reconheço que tu temes ao Senhor. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Você lembra de José? Foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Foi levado prisioneiro, humilhado o tempo inteiro, mas ele não sonhou em vão. Deus com ele sempre estava, dia e noite ele orava, até que um dia Faraó num palácio o chamou, e ele, interpretando o sonho, daquela hora em diante passou a ser governador. Jesus Cristo foi provado, ele deu sua própria vida, como ovelha foi levado, no seu corpo as feridas, estava ali os meus pecados, toda a culpa deste mundo sobre si ele levou. Com seu corpo ali sangrando, com os pés e mãos pregados, tenho que agradecer e dizer muito obrigado por salvar a minha alma e na luta me dá calma, e por ser meu Salvador. Oh, aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Queremos ouvir também o diácono Perivaldo. Cada uma palavra, viu? Em nome de Jesus. Depois de Perivaldo, eu quero ouvir a irmã Sinara, que foi da Bela Vista. Agora está conosco aqui na sede. Glória a Deus. Pega tudo. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus, estamos de volta à casa do Senhor na noite deste dia para
agradecer a Deus, porque Ele é maravilhoso para conosco. Senhor, pelo seu grande e infinito amor, cumpriu a sua missão de ir até a cruz, se entregar, morrer, ser sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E o objetivo de nós estarmos aqui não é outro a não ser adorar a este Senhor. Livro de João, capítulo de número 8, versículo 31 e 32, e diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecestes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? É o próprio Senhor, é o próprio Jesus, que através da sua misericórdia, como falei agora há pouco, veio a esta terra, se humanizou, se tornou homem, se tornou figura humana e cumpriu, não é, com dores, com lágrimas, com sofrimento, com escarnecimento, com humilhação. Ele cumpriu a sua missão de morrer na cruz do Calvário por amor à minha vida e por amor à sua vida. Nossos agradecimentos é muito pouco, as nossas palavras, elas são muito poucas. Tamanha grandeza, tamanha misericórdia, tamanha graça, tamanho carinho, tamanho afeto, tamanho a bondade de Deus para com as nossas vidas. E eu quero aproveitar para, mais uma vez, agradecer a esta igreja que tem orado pela minha família. E continuo rogando, irmãos, orações em favor da minha casa. Não é? Eu não canso de dizer que os meus filhos também, eles são promessa do Senhor. Passe o tempo que passar, os meus filhos, eles são promessa de Deus. Desde o dia que eu aceitei Jesus e adentrei a essas portas, que eu vejo o trabalhar maravilhoso de Deus também na minha vida. 28 anos estão se cumprindo e eu estou aqui. Não porque eu tenha capacidade, nada disso. É porque Ele é poderoso. Jesus, Ele é poderoso. Se não fosse Ele, nem eu nem você estaria aqui. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. E essa verdade que fala aqui no 32, nós conhecemos a verdade. E a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda o ser humano, a verdade que muda a nossa mente, a verdade que nos traz a presença de Deus, a verdade que faz com que saiamos dos nossos lares e venhamos à casa do Senhor, para dizer: Jesus, muito obrigado, me ajude a permanecer firme contigo até a tua volta, em nome de Jesus, amém. Jesus está aqui, pedes o que queres. Jesus está aqui, pedes o que queres. Ele tem poder, Ele te dará. Jesus está aqui, aleluia, pedes o que queres. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus por nos conceder mais um dia, né? Respirando fôlego de vida e poder adorar e exaltar o nome do Senhor. Eu vou ler aqui em 2 Reis 19, o versículo 19, que diz assim: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reis da terra que só tu és o Senhor Deus. Nós, ao lermos esse texto, nós vemos que o rei Ezequias, assim como toda Jerusalém, ela foi afrontada pelo rei da Síria, onde enviou, né, o seu exército para destruir o povo, tanto também como afrontar.
porque a confiança de Ezequias estava no nosso Deus. E Ezequias, no momento que ele sofreu essa afronta, ele começou a animar o povo, né? Mas antes ele entristeceu seu coração, rasgou as suas vestes, porque ele temia o que o rei da Síria pudesse fazer. Mas ele declarou que a confiança dele, né, estava no Senhor. Que a confiança do povo deveria estar diante do Senhor. Nós sabemos que muitas vezes nós somos afrontados. Quantas vezes se levantam contra nós, mas a nossa confiança deve estar no Senhor dos Exércitos. O inimigo tenta de todas as formas minar, né, aquilo que Deus ele já reservou para nós. E aquilo que o Senhor já reservou, já preparou para você, nada e nem ninguém poderá impedir. O inimigo ele pode tentar de todas as formas, mas Deus é aquele que te justifica. Deus é aquele que lança toda afronta por terra. E nós vimos que no final, ele disse a Ezequias, manda Isaías até Ezequias e diz, olha, não te preocupes, porque sou eu que vou, né, te justificar, sou eu que vou contra eles. E de uma forma maravilhosa, Deus ele venceu o exército da Síria. Ezequias ele não precisou fazer nada. E nesta noite o Senhor nos diz, aquieta o teu coração, não te preocupes, porque o Senhor ele tem olhado para mim e para você. O Senhor tem olhado para as afrontas que chegam até você. E não vamos precisar fazer nada, tão somente confiar no Deus a quem nós servimos. Tão somente buscar ao Deus que nós servimos, porque a nossa confiança deve estar tão somente nele. E mesmo ali parado, ele pôde contemplar a vitória do Senhor e o exército da Síria totalmente destruído. Então confie, espere no Senhor, porque no tempo certo, o Senhor ele vai agir, amém? Deus continue nos abençoando. Glória a Jesus, esse é o Deus que nós servimos. Irmãos, há momentos que eu fico impressionado com a forma como Deus trabalha em prol de nós, seres tão falhos, tão cheios de fraquezas, de fragilidades, e Deus trabalha de uma maneira especial em nosso favor. Às vezes você se vê pequenino e às vezes até pensa, Deus não me enxerga, Deus não está olhando para mim. Engano puro, Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo por amor, porque nós não merecemos. O que tinha eu, o que tínhamos nós, pastor Amorim, para que Deus olhasse para nós e se compadecesse, amasse-nos da forma como Ele nos amou. O que nós tínhamos. E às vezes nós ainda reclamamos por alguma coisa, por alguma dificuldade mínima, comparada a outras ou a outros, e não paramos para analisar por que Deus cuida de mim dessa forma. Por que este amor tão grande? É porque a misericórdia dele nos alcançou. E Deus não quer de forma alguma nos perder por nada. Ele faz o que for possível e o que for necessário. Louvado seja o nome do Senhor, para nos ajudar na caminhada. Há momentos que vai doer, há momentos que nós vamos sentir, há momentos que a dificuldade bate na porta, mas tudo isso é um tratamento de Deus. Nós precisamos passar por essas dificuldades, para que possamos ser lapidados. E tudo isso é por amor. Alguém pode olhar e dizer, mas Deus ama tanto e por que permite a dor? A dor é uma forma de um trato para conosco. E é também uma demonstração de amor para conosco, porque se não fosse a dor, nós poderíamos nos perder. Mas Ele prefere que nós sintamos a dor aqui, até que tenha algum tipo de sofrimento aqui, do que nós nos perder na eternidade. Então confie, continue confiando, crendo. Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes.
Vamos ouvir também o nosso irmão Geraldino nesta noite, dando uma palavra também em nome de Jesus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não baste eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu também louvo a Deus por esta noite, por estar aqui também na casa do nosso Pai Celestial, prestando a Ele um culto de louvor e adoração. A gente que trabalha, tem ocupação, às vezes durante o dia e a noite, acaba ficando durante a semana impossibilitado de vir juntamente com os irmãos adorar ao Senhor. E pense na falta que a gente sente, né? Não é brinquedo não, mas eu louvo a Deus que esses dias, né, me deram uma folga até ano que vem, e não sabemos até quando vai essa folga, né, depois dessas novas leis que surgiram aí, mas todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Minha esposa não pôde vir porque já tinha um outro compromisso com algumas irmãs e não foi possível estar aqui, mas aqui eu vim juntamente com todos para adorarmos ao Senhor. E eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor para a nossa meditação, que se encontra no livro, lá do primeiro livro do Gênesis, lá no Primeiro Testamento. Eu não gosto de chamar Antigo Testamento, eu gosto de chamar Primeiro Testamento e não Antigo Testamento, porque Antigo é algo velho, é algo passado, né? Então, eu gosto de me referir ao Primeiro Testamento. O Segundo Testamento é o Testamento da Nova Aliança, e o Primeiro Testamento foi o testamento que o Senhor fez com o povo de Deus, lá na primeira dispensação até a sexta dispensação, ou a quinta dispensação. Mas Gênesis capítulo 6, versículo 3 nos diz assim: Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então este versículo 3, aqui ele mostra no capítulo 6, o descontentamento de Deus com aquela nação, com aquela época, aquela era daquela nação. E esta mensagem no capítulo 6, ela mostra o quadro desolador da história da humanidade. E lá no capítulo 24, versículo 37, o Senhor Jesus, ele traz à memória esses dias de Noé. E Deus então, ele diz aqui nesse versículo 3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O Espírito de Deus, ele protestava naquela época contra aquela humanidade pós aquela humanidade pré-diluviana, aquela humanidade que estava infelizmente afundada na corrupção moral, no pecado, na iniquidade, na violência. E aquela humanidade estava então passando por esse quadro desolador da história humana, um dos piores quadros desoladores da história humana, a gente encontra aqui neste capítulo 6 do livro de Gênesis. Agora tente imaginar você, aí na sua mente tente imaginar como foi o pior momento da história da humanidade ou da história humana. Imaginem vocês, Adão e Eva, sua esposa, ali em pé, diante do maravilhoso jardim do Éden, banidos, expulsos do jardim.
Imaginem a sensação horrível que eles tiveram. E na entrada do jardim estava então um anjo com uma espada flamejante. Essa espada flamejante era uma espada de fogo que impedia que qualquer ser, humano ou espiritual, se aproximassem. E agora a gente pode imaginar Adão e Eva diante daquele quadro desolador, expulsos, banidos do jardim, e ali não poderia mais desfrutar novamente daquela caminhada, quando Deus, todos os dias, conforme registra no capítulo 3, na viração do dia, Deus passeava para conversar com o homem, com a mulher, ali na viração do dia. Imagine a sensação que eles tiveram. Eles começaram a imaginar que perderam aquela oportunidade. Ali não poderiam mais conversar, caminhar com Deus, desfrutar daquele belo jardim, ali onde não havia espinho, não havia dores. Ali eles não podiam mais desfrutar do delicioso fruto da árvore da vida. Eles estavam expulsos. Em lugar do sentimento de alegria, de satisfação, de prazer, o momento, aquele sentimento que tomava conta de Adão e Eva, agora era sentimento de perseguição. Eles eram perseguidos por suas próprias lembranças terríveis, de culpa, de medo, de vergonha, por terem desobedecido a voz do Criador. E o homem, a humanidade, ele chega agora nesse capítulo 6, num quadro terrível, em um quadro caótico de desespero, onde Deus então ele não suporta mais ver tanta iniquidade sobre a terra. E no versículo 3, ele então anuncia a sentença: não contenderá para sempre o meu espírito com o espírito do homem, porque ele também é carne. Aqui no capítulo 6, nós temos então a dispensação do governo humano, que começa de Noé e vai até os patriarcas, até Abraão. E Deus então resolve anunciar esta sentença, que o seu espírito não iria contender para sempre com o espírito do homem. E nós estamos vivendo esses dias. Eu tenho a plena convicção que o Espírito Santo nesses últimos dias, ele está protestando contra a humanidade que está envolvida numa corrupção, numa violência generalizada, numa corrupção terrível. O Espírito Santo, ele está protestando. Domingo próximo que vem agora, nós estaremos estudando a lição de número 12, o Espírito de Deus e o Espírito do homem. E nós podemos sentir, perceber claramente que o Espírito Santo, ele está protestando contra esta humanidade caída, esta humanidade jogada na idolatria, na corrupção e no pecado. Mas ainda hoje, enquanto há vida, enquanto há esperança, hoje ainda a porta da salvação, ela se encontra aberta. Mas como aconteceu lá nos dias de Noé, a porta fechou, e o Espírito de Deus então não contendeu mais com a humanidade. O Espírito Santo, Jesus diz lá no capítulo 16 do Evangelho de João, que ele viria para fazer 3 coisas: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo ainda hoje está chamando você, meu amigo, para que você venha se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida
vida ao Senhor, porque a porta da graça, ela muito breve vai se fechar, e o Espírito Santo, ele não vai mais contender com a humanidade. A humanidade, infelizmente, ela perecerá, porque ela rejeitou o conhecimento da verdade, ela rejeitou o seu Criador, ela se dobra, se prostra diante de uma imagem de escultura, diante da criatura, ao invés do seu Criador. Mas essa noite, o Espírito Santo, ele te chama para vires receber o perdão e a salvação da parte do Senhor. Enquanto a vida há esperança, enquanto você está respirando, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia oportuno para você receber o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida. Amém. Glória a Jesus. Vamos ouvir também nessa noite a nossa irmã Cícera, que nunca mais pregou aqui na sede. Vamos ouvir uma palavra nesta noite. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Oh, aleluia! Pai do Senhor, graças a Deus que estamos aqui na presença do Senhor, que eu considero um lugar de excelência, né? E nós somos privilegiados por estarmos aqui, porque muitos talvez nem gostariam de estar aqui, porque estão cegos pelo pecado, mas nós fomos resgatados pelo Senhor e estamos aqui na presença do Senhor. Embora muitos não deem este valor, mas é um valor inestimável, é estarmos aqui na presença do Senhor, porque Ele diz que não despede ninguém vazio e não quer nada de graça de ninguém, porque até em virmos aqui para a casa do Senhor, Ele nos presenteia mesmo sem merecermos, porque nós não merecemos nada da parte do Senhor, irmãos, nem existirmos nós merecemos, mas pelo amor do Senhor nós existimos. Pelo amor do Senhor estamos aqui livres do domínio do diabo, porque nós somos livres para dizermos ao pecado não, para dizermos ao diabo não e dizermos sim para o Senhor, porque Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão da nossa fé, é a razão da nossa esperança. Porque nós não podemos ficar neste mundo olhando apenas para este mundo, mas olharmos para o céu, de onde virá a nossa salvação eterna, que é Jesus. Eu já sabia que o Senhor ia me dar a oportunidade. Quando eu entrei, o coração começou a ferver. Romanos 8, 28, uma passagem muito conhecida, que diz, né? Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? E lá em Jó 42, 2, muito bonito, uma afirmativa que ele diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Este é o Deus que nós servimos. O pastor estava falando que tudo que nos sobrevém, eu aprendi também, irmãos, que é necessário. Se nós tivéssemos apenas coisas boas acontecendo em nossas vidas após termos aceitado Jesus, talvez a gente fosse filhos mimados, cheios de vontades e até mais egoístas, né? Porque lutamos contra a carne e uma das características da carne é o egoísmo. Mas o Senhor permite que todas as situações que Ele projetou para trilhar o caminho que estamos prosseguindo aconteça. Então nós precisamos passar por tudo que estamos passando e que ainda vamos passar, porque Deus está nos moldando para estarmos prontos
para herdarmos a vida eterna com Ele. Por isso que o apóstolo diz aqui, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu e você amamos a Deus, todas as coisas que nos sobrevêm e que ainda hão de vir, irão contribuir para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, para a nossa aproximação mais ao Senhor e para nós aprendermos a lidar também um com o outro, porque nós, para sermos perfeitos, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos santos em aperfeiçoamento. Então, para nós chegarmos à perfeição, temos que nos dar bem com o outro e com Deus, para chegarmos no céu. E que nada, meus amados irmãos, venha impedir a nossa morada no céu. Que nada venha nos impedir de estarmos mais próximos do Senhor. Os dias são difíceis, são trabalhosos, conforme o Senhor falou através da sua palavra, mas nós temos que permanecer firmes, confiantes no Senhor, que nós haveremos de vencer. Somos provados todos os dias. Aleluia. E em várias áreas das nossas vidas. E há batalhas que não apenas uma enfrentamos. Eu lhes confesso que tem momentos que a gente enfrenta 3, 4, 5 batalhas de vez. Mas Jesus está conosco em todas elas. Nós não estamos sozinhos. Nós vamos vencer. Queira o inferno ou não, nós vamos vencer. Porque o general das batalhas está conosco e nós vamos vencer. É fácil? Não é fácil. Tem momentos que você se sente sozinho. Tem momentos que você não é entendido. Tem momentos que você não é lembrado. Às vezes você é até desprezado. Mas existe um que te conhece, que sonda o teu coração, que sabe o que está acontecendo contigo. Não é somente nas caladas da noite, porque muitas vezes tem pessoas que perdem até o sono por causa das batalhas que está enfrentando. O aperto é tão grande que às vezes impede até de você cantar. Mas insista e cante. Quando eu estou bem aflita, irmãos, eu abro o balcão e canto. Mas canto mesmo, escancaro a boca e começo a cantar, e daqui a pouco eu sinto a presença do Senhor. A tristeza tem que saltar de alegria mesmo na presença de Deus, porque diante dele toda a terra tem que calar, porque ele é Deus. E eu digo a vocês, irmãos, Deus não mudou, continua o mesmo, conforme a palavra dele diz. Então que nós possamos dizer como Jó disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Rapidinho para terminar, viu, irmão? Pastor Gilberto. Teve um dia aí, eu já falei na classe, isso me marcou muito e eu não esqueci. Eu estava passando por 4 batalhas simultaneamente. E teve um dia que eu me senti tão arrasada, tão triste. Mas tão triste, acho que eu falei com o pastor. Eu fiquei tão triste, mas tão triste, que eu comecei a ficar muito nervosa, ansiosa, preocupada, querendo me desesperar, querendo perder a fé. E quando eu acordei um certo dia, eu estava tremendo, chorando, nervosa, e me sentindo num labirinto tão grande, que eu não conseguia encontrar a saída. E aí eu aproveitei que não tinha ninguém em casa, aí eu fui lá para o quintal, olhei para o céu e comecei a olhar para o espetáculo que Deus faz no céu todos os dias, que se tem uma coisa na natureza que eu mais admiro, chama-se céu. Toda vez que eu olho para o céu, parece que eu estou pertinho de Jesus. Parece que Jesus está vindo e eu estou subindo. É a coisa mais linda. E eu começo a sentir a presença de Deus. Ali é o meu quarto privado com o Senhor. É o meu quintal quando eu olho para o céu. E aí quando eu olhei para o céu, eu disse: Jesus, o que está acontecendo comigo? Eu estou nervosa. Eu estou sem saída. Eu estou no labirinto. Só o Senhor pode me socorrer.
E comecei a orar. E me deu uma tremedeira tão grande, irmãos. O coração começou a apertar, apertar, apertar. Parecia que ele ia explodir. Aí, de repente, quando eu comecei a olhar para o céu e comecei a clamar, me veio uma força tão grande dentro de mim. Mas tão grande que eu não sei lhe explicar. E eu disse: olha, nervosismo, ansiedade, eu te repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus. Não sou morada de nervosismo, não sou morada de ansiedade, nem de desespero, mas quem habita em mim se chama Jesus. E eu lhes digo, meus amados irmãos, naquele momento, instantaneamente, a tremedeira passou. Instantaneamente o coração começou a pular de alegria. E eu bradei em línguas estranhas. E eu lhe digo: quem quiser vencer a ansiedade e vencer nervosismo, aplique a sua fé, porque Deus cura na hora. E a partir daquele dia, eu senti uma paz tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu não sei lhe explicar. Então bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Creia no Deus que você serve, entregue ao Senhor. Se você crê hoje mesmo, este problema você vai vencer. Deus abençoe. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluia! Glória a Deus. O presbítero Dal vai estar cantando um hino ao Senhor. E nós estaremos adorando ao Senhor com dízimos e ofertas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A paz do Senhor para todos. Ô irmão, quem conhece aí, esse hino eu gosto, mas nunca mais eu cantei. Eu tenho medo de errar as estrofes, mas se vocês conhecem, vão me ajudar. O 376 é conhecido, suspende a mão aí. 376. Os irmãos conhecem? Quem conhece, suspende a mão. Mas eu vou tentar. Se errar, você já sabe. Moeda não. Orar pelas ofertas. Maravilhoso Deus, eterno Pai, abençoa os ofertantes, os dizimistas, aqueles que têm vontade e não podem. Abre as portas, meu Senhor. Livra dos demônios, das doenças. Protege teus filhos, nos protege, que nós fazemos a tua obra, meu Senhor. Glória a Deus, nós retribuímos o que é teu, devolvemos o que é teu. Me enche da tua graça, da tua unção, do teu poder. Abençoa a tua igreja, teu povo, e abre as portas do céu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos trabalhar para o Senhor Jesus. Nosso guia Ele é, para o campo nos conduz. Pronto nós devemos estar. O Jesus vai tratar
subiremos para o céu, onde vamos habitar. Reunidos em amor com Jesus o Salvador, vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfãos não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei, dar-vos o Consolador, que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o evangelho de amor e de todos se pregar. O que crer se salvará, e sinais receberá. Pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Esse selo de amor foi mandado por Jesus. O cenáculo todo encheu de poder do céu de luz. Compungidos os judeus, creio no Rei divinal, e aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero ler uma palavra convosco nesta noite. Se encontra em Números, número 23, e o versículo 19. Creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Apenas esse texto para nós meditarmos um pouco nesta noite. Nós observamos aqui Deus fazendo uma confirmação, ou melhor, o profeta fazendo uma confirmação daquilo que Deus é, da natureza divina de Deus. Lá, o próprio Jesus disse lá em João, que ele enviaria o seu Espírito, que habitaria em nós. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro Consolador, que estará convosco. Ele disse que este Consolador moraria dentro de nós. Irmãos, e aí me veio um questionamento aqui. Geralmente eu nunca prego dessa forma, mas me veio um questionamento aqui nesta noite. Se esse texto que o profeta está aqui confirmando que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Espírito de Deus, ele prometeu que habitaria ou que habita em nós. E por que somos tão ansiosos? Ansiedade, às vezes, é uma insegurança de algo que a gente espera que aconteça, ou de um futuro, ou de algo que nós queremos que venha para nossas mãos, e de repente aquele algo não é da forma que nós pensamos ou no tempo que nós queremos. Só que ficamos ansiosos, muitos ficam até desesperados, doentes, e às vezes chegam até a duvidar se Deus realmente está com ele na situação que está atravessando. Observe que o povo de Israel sai do Egito. Deus com o povo em todo o tempo passaram por todas as dificuldades no deserto.
Os reis dos amorreus saíram contra eles, melhor dizendo, e destruíram. Seom se levantou, Moisés pede passagem para passar pela terra, faz uma promessa que não comeria nada, nem água beberia, mas eles temeram porque era um povo em grande número, e eles acharam que passando por a terra deles não deixavam nada, seriam como gafanhotos. Então eles juntam com os seus maiorais e saem em direção a Israel para guerrear. Só que Deus estava com o povo. A diferença de vencermos ou não, ou de sermos ansiosos ou não, é confiarmos na promessa e na presença de Deus em nossas vidas. Se Jesus prometeu que o Espírito Santo habitará em nós, nós precisamos, irmãos, ter essa certeza a cada dia. E foi o que foi dito aqui, e me veio à mente aqui, ardeu no meu coração, desde o início, nesta palavra, e vem a irmã Cícera e fala acerca da ansiedade. Eu falei, então Deus está no negócio. Tem alguém aqui que está passando realmente por um momento difícil de ansiedade. E Deus está trazendo esta palavra que habita em nós, louvado seja o nome do Senhor, algo ou alguém que é valioso, que pode todas as coisas e que pode vencer esta ansiedade que está dentro de você. E qual é o segredo? É confiar. Tem momento que nós não precisamos mover uma palha para que Deus haja em nosso favor. Há momento que nós precisamos apenas aquietar. Foi o que já foi dito aqui nesta noite por a irmã Sinara. Quando o Senhor, Ele olha para o povo, vê a aflição do povo, Ele diz, aquieta, agora a guerra é comigo, o negócio é comigo. E há momento na nossa vida, irmãos, que é preciso aquietar. Simplesmente esperar o agir de Deus, o tempo de Deus, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Eu costumo sempre dizer, quando eu converso com alguém que está ansioso, eu pergunto se já fez o teste. Ainda não, então faça o teste. O que é que você pode fazer para que isso que você está almejando venha às tuas mãos? Tem algo que você possa fazer? Não. Você já usou todos os recursos possíveis? Sim. Não resolveu? Não. Tem algo mais que você possa fazer? Não. Então agora confia, espera em Deus. Porque é a vez de Deus. Enquanto você estiver tocando, enquanto você estiver insistindo, enquanto você não entender que este negócio é só Ele que faz, é só Ele que vai mover, você vai continuar ansioso, você vai continuar sofrendo e vai continuar desesperado. É confiar. Tem coisa que nós não podemos. E Deus está dizendo, aquieta-te. Por isso que Jesus ele chamou a atenção e disse, a tua ansiedade pode acrescentar algo ou diminuir? Olha para os pássaros. Olha com quem Deus nos compara, irmãos. Olha para os pássaros, eles não plantam, não colhem, não semeiam, não ceifam. Contudo, Deus não os deixa desamparados. E aí ele vai mais adiante e olha para os lírios. Ou seja, os pássaros pelo menos se movem. Vai para um lado, vai para outro, se não achar aquele, pode ir para outro canto. Mas aí ele diz, não, já que os pássaros se movem, agora olha para os lírios, que estão ali parados, dependendo inteiramente de Deus e do lugar. No entanto, eles estão sobrevivendo porque Deus cuida de cada um de maneira específica. Irmão, se dentro de nós está este tesouro tão valioso, confia. Ele te direciona para o caminho, Ele te direciona para a decisão correta, apenas confia. Pastor, mas eu vou cruzar os braços e ficar esperando? Não, você vai cruzar os joelhos, dobrar os joelhos e confiar nele. Tome uma
posição, uma atitude. E às vezes é preciso nós fazermos isso mesmo. Alguém pode olhar e dizer, está doido, está doida. Não, às vezes é preciso nós tomarmos uma posição e expulsar mesmo em palavra, em voz alta. Tem momento que a guerra tem que ser mesmo audível. Temos que expulsar, temos que determinar, temos que clamar a Deus. E há momentos que às vezes tem que gritar mesmo. E quantas pessoas que já fizeram isso, nós já ouvimos nessa noite o testemunho, que a causa, Deus se compadece e age. E às vezes, irmãos, o problema está dentro de nós. Nós precisamos colocar para fora, confiando no poder de Deus que está em nossas vidas. O que é que Moabe podia fazer? Ou melhor, Israel podia fazer contra Moabe? Nada, até porque eles nem sabiam que eles estavam tramando. Quando o rei de Moabe soube que Israel estava acampado ali próximo, eles temeram. E chegou aos ouvidos deles o que eles haviam feito com os reis, os amorreus, e a Bíblia diz que eles se apavoraram. As suas pernas tremeram, diz, pronto, esse povo vai vir e acaba com tudo agora. Chama o profeta. O que é que vai ser feito? Nós vamos amaldiçoá-los. Só que, irmãos, eu costumo sempre dizer que para quem estás nos pés do Senhor, não há encantamento. Aquele que tem a habitação do Espírito na sua vida, não há encantamento. Pastor, feitiço não pega em crente? Não, eu não acredito nessa possibilidade, irmãos. Quem quiser acreditar nisso, acredite, não tem problema. Eu, particularmente, não acredito que porque o próprio Jesus disse que não pode ter dois dentro de uma casa. Se o Espírito Santo habita em mim, irmãos, eu tenho o maior comigo. Agora, se eu abrir uma brecha, aí é diferente. Se eu dei legalidade, é diferente. Mas se eu não dei, Israel não sabia da trama de Moabe. Só que eles estavam de boa, obedecendo ao Senhor. E o próprio Deus, quando viu eles tramando lá o mal para Israel, o próprio Deus se moveu, porque Ele cuida dos seus. Eu costumo dizer sempre, e vocês já ouviram eu falar isso, nós não somos qualquer pessoa, irmãos. Nós não somos qualquer um. Nós não somos aqueles que não têm dono, que vive lá jogado, que vive lá, que não fizeram uma decisão. Nós fizemos uma decisão de servir ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso não devemos e não podemos cochear em dois pensamentos. Nós se tomamos uma decisão de servir a Cristo e precisamos continuar confiando, caminhando e entregando a Ele as nossas dificuldades. Aquilo que não está ao nosso alcance, nós temos o maior conosco. Há algo impossível para Deus? Porventura, aquilo que Ele falou ao nosso respeito, Ele não vai cumprir? Porventura, aquilo que Jesus falou que estaria conosco todos os dias, Ele mentiu? E por que às vezes nós nos sentimos desamparados? Porque às vezes tem pessoas que dizem, não, Jesus não está comigo. Só tem uma coisa, irmãos, que nos separa de Cristo, é o pecado. Se pecou, aí tem que reconciliar. E nem o pecado é o fim. Porque aquele que se arrepende, confessa e se arrepende, alcança a misericórdia do Senhor. Então, não está perdido. Pecou, mas não está perdido. O remédio, o antídoto para o pecado é arrependimento. Então Deus, Ele prometeu, Ele confirmou que estaria conosco todos os dias, mas nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. De dificuldade, de ansiedade, de uma busca severa por aquilo que nós
podemos apalpar, que podemos ver, muitas pessoas hoje não querem saber de mais de sofrimento, e é isso que às vezes traz ansiedade. E às vezes isso, até para aqueles que estão próximos também, são às vezes até atingidos pela ansiedade do outro. Mas é a busca incessante, imediata, a impaciência hoje, ela está tomando a humanidade de forma terrível. As pessoas não têm mais paciências, as pessoas não são mais tolerantes, as pessoas não conseguem mais esperar o seu tempo, e tudo tem um tempo. E por esta razão, muitos adoecem, ficam desesperados e até desanimam na caminhada. Mas o Deus que estava lá em Israel, que foi de encontro a Moabe, mesmo eles tramando sem Israel saber, Deus estava cuidando deles. E o que eu quero afirmar nesta noite, independente do que você esteja passando, Deus está cuidando de você. É promessa. Promessa, irmãos. Eu disse inicialmente aqui que a luta às vezes é para nos tratar, nos moldar, nos lapidar. Só que nós somos ensinados muitas das vezes não passar, não sentir dor. Hoje o povo diz que crente não pode ficar doente. Quando tem um crente doente, o povo fica desesperado. Muitos ficam desesperados com a política, com as promessas que tem aí dos governantes. Ô irmãos, a nossa firmeza não está em político, não está nesse mundo. Deixa acontecer o que aconteça, tem coisas que nós não, mesmo que tenha homens lá lutando, tem que ter, mas mesmo que tenha homens com poderes lá para lutar, não vai impedir de acontecer aquilo que está escrito na palavra, vai acontecer. E o que é que nós temos que fazer? Confiar naquele que nos chamou. Continuar confiando, independentemente das crises que tenha por aí. Nós temos que continuar confiando no Senhor. Crise tem na terra, crise tem na família, crise tem nas finanças, crise tem praticamente em todos os lugares aqui na terra, mas nos céus não. Os céus continuam de portas abertas. Os céus continuam, aleluia, a te ouvir. O Deus que nos chamou, Ele continua cuidando de nós. Porque é promessa dEle. E esta promessa é infalível. Por que estáis ansiosos? Por que ficar com o coração palpitante? E no momento que ela vem, tem coisas, irmãos, que às vezes vêm para nos fazer ficar assim mesmo, mas a gente precisa confiar em Deus. Confia. Evitaremos muitas coisas, evitaremos muitas doenças, evitaremos muitas coisas que nos afadigariam. Se nós confiarmos no Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, espera o tempo de Deus. Não precisou Israel se mover em nada, o próprio Deus se encarregou de levar Balaão. Tu vai amaldiçoar, Moabe? Beleza, bora lá. Quando chegou lá, Deus teve um encontro com o profeta no caminho e disse para ele, agora tu vai falar o que eu mandar. Porque este povo tem um dono, esse povo não é à toa, não é qualquer povo, que qualquer um pode chegar e tirar uma casquinha, esse povo tem um dono. E quando Balaão chega na terra para amaldiçoar o povo, Balaque achando que ia amaldiçoar, que iria conseguir fazer os intentos que estavam no seu coração, Deus estava no controle de tudo, mostrando para eles que não eram um povo à toa. E foi necessário que Israel passasse por aquilo ali, para que eles vissem, para que os próprios inimigos vissem que Israel não era um povo à toa. Deus estava cuidando deles. E às vezes é necessário isso, irmãos. A gente passa por aquela dificuldade, porque alguém está observando que nós não estamos só. Ou de repente tem alguém olhando lá, dizendo, agora eu quero ver. Eu quero ver agora para onde é que ele vai. Eu quero ver se o Deus dele agora socorre. Eu quero ver se o Deus dele vai agir.
e Deus trabalhando nos mínimos detalhes para que ele enxergue que verdadeiramente Deus está conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Só precisamos confiar, que não é fácil. Nós não somos ou não fomos ensinados a ter paciência na esperança. Nós, e principalmente nos dias de hoje, que tudo é num piscar de olho, tudo é você tocou ali, tudo é num toque, já está tudo nas mãos, o mundo vem para as suas mãos, em um segundo você tem todas as informações que você precisa nas mãos. Então, isso pareceu uma coisa boa, só que nos acostumou muito mal. Isso tirou, na verdade, a tolerância de muitas pessoas, a paciência. Porque como tudo é imediato, no momento de esperar, a gente não tem paciência. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo, é o tempo dele. E nós precisamos entender isto, que aqui nós podemos até alcançar as notícias, as informações em segundos. Mas o tempo de Deus é o tempo dele, que não atrasa nem adianta, é o tempo dele. Nós precisamos entender isto. Porque se não entendermos isso, nós vamos caminhar ou entrar na ansiedade do mundo, vamos entrar nessa rapidez da tecnologia e nós não conseguiremos ter paciência. O que precisamos entender, irmãos, é que Deus está no controle, cuidando de cada um de nós de maneira especial. Quando eu observo o texto que foi lido aqui por irmã Cícera, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Quando nós passamos a entender isso, nós vamos ver que algumas coisas que vêm na nossa vida não vêm por acaso. Algo que nós passamos só tem duas fontes. Ou nós provocamos, ou Deus está tratando conosco. A luta que nós atravessamos só tem duas fontes. Pastor, e o diabo? Oh, irmãos, o diabo não tem poder nenhum nas nossas vidas se nós não dermos legalidade. Eu não acredito no que muitas pessoas falam por aí, que é acertado, que o diabo atingiu, que o diabo... Já vi crente dizendo, irmão, hora que o diabo entrou na minha casa não. Ah, o diabo entrou na minha casa, fez um arraso. Não, na minha casa não. Alguém pode até ter praticado a obra dele lá, talvez alguém que não o conheça, mas ele na minha casa, não. Na minha casa entra o Senhor. Na minha vida ele não pode tocar, a não ser com a permissão dele, ou que eu dê legalidade, com a permissão de Deus, ou que eu dê legalidade. Então essa coisa de dizer que o diabo tocou ali, o diabo mexeu ali, nada disso, irmãos. Nós temos um dono que tem ciúmes. Então a luta que nós passamos, ou nós provocamos, e é aí onde eu faço análise, aí eu faço uma introspectiva. Peraí, o que é que eu fiz? Eu provoquei isso aqui veio naturalmente ou eu provoquei? Se veio naturalmente e eu não estou tendo condição de resolver, então eu preciso me sossegar, que é Deus tratando comigo. Ou eu provoco a luta, ou eu estou passando por uma luta, porque Deus está tratando comigo. Nós precisamos entender isto. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos acabar com a ansiedade. Nós não permitiremos que o diabo nos aponte. Nós não permitiremos que ele venha nos afligir. Nós precisamos apenas entender isso. Parar. Se eu abrir a porta, feche. Resolva. Se a luta veio de uma forma que você não cooperou para ela vir, você não abriu a porta, então confie que Deus está tratando contigo.
E o que é que eu tenho que fazer? É confiar e agora perguntar ao Senhor: Senhor, onde é que tu quer que eu mude? Ou qual é a área da minha vida que o Senhor está tratando? E eu me permitir que o Senhor me molde conforme a vontade dEle, porque é o amor dEle atuando, irmão. A Bíblia diz que Ele castiga quem ama. Ele corrige quem ama, melhor dizendo. Então, se Deus está permitindo, se Deus está tratando conosco, é por amor. Nós só precisamos entender de que fonte está vindo a luta, a dificuldade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Deus lutou a favor de Israel. Os moabitas não tiveram êxito, só que depois eles abriram brecha. Ou seja, a maldição não pegou Israel. A maldição que Balaque queria lançar sobre Israel através de Balaão, eles não conseguiram. Porém, Balaão depois pagou o preço, que foi até morto posteriormente, pagou com a vida. Ele induziu, disse que as filhas de Moabes eram muito bonitas, e ele induziu elas a irem para o arraial de Israel, para fazer Israel se prostituir. E conseguiu. Ou seja, eles não conseguiram de uma forma, induziram eles a abrirem brecha, a maldição não pegou. Quem foi que abriu a brecha? Israel. Se Israel permanece fiel com o Senhor, por isso que eu falei aqui, as duas fontes da luta. Ou seja, Israel estava bem obediente com Deus, não conseguiram amaldiçoar. Só que agora eles induziram, Israel abriu a brecha, se prostituíram. E agora aconteceu o quê? A destruição entrou. A Bíblia diz que Deus se irou e muitos deles foram mortos. Porque abriram portas. Não foi de forma alguma maldição que entrou ou que pegou Israel. Foi simplesmente que eles abriram a porta. Tem coisas, irmão, dificuldade, tem lutas que somos nós que estamos permitindo. Tem luta que é o povo que pega ou atrai para si. Através das práticas, através das atitudes, das decisões precipitadas, talvez até por falta de confiar no Senhor, por querer algo muito, que o que nos leva muitas das vezes a decisões precipitadas é quando nós queremos algo muito e logo. E às vezes nos leva a tomar decisões que nem consultamos a Deus, nem pedimos permissão ou sequer perguntamos se Deus quer isso conosco ou não. Simplesmente tomamos atitudes. E isso nos traz dificuldade, sofrimento, e às vezes nós abrimos a porta para as lutas entrar nas nossas casas, nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos continuar confiando no que diz a palavra do Senhor. Jesus prometeu que o seu Espírito está em nós, e Ele está em nós. Se o Espírito está em nós, o fruto do Espírito então está dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome santo de Jesus. E o que é que precisamos fazer? Desenvolver este fruto. O fruto do Espírito. Nós precisamos produzir. E só produziremos se compreendermos a palavra do Senhor nas nossas vidas. Só conseguimos produzir este fruto, se conseguirmos entender inteiramente que nós precisamos a cada dia estarmos na dependência do Senhor. Expulse neste dia a ansiedade. Se tem alguém aqui que está com a alma nesta noite, quem sabe queimando de ansiedade, expulse, tome uma posição nesta noite.
ela não faz parte da tua vida. Não permita que esta ansiedade lhe faça tomar decisões precipitadas, que você saia da posição que Deus lhe colocou. Não abra brecha para o adversário, não abra brecha para que ele possa introduzir na tua vida aquilo que não agrada ao Senhor. Tome uma posição nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vença, porque o Senhor já nos deu autonomia para vencermos. Não podemos baixar a cabeça, irmãos, e achar que somos que não conseguimos. Se te mostrarem frouxo no dia da adversidade, a tua força será fraca. Então precisamos dizer ao fraco: sou forte. É no momento que nós vamos dar dificuldade, que nós vamos realmente manifestar quem somos. Qual o nosso grau de confiança em Deus? No momento da dificuldade. Quantas pessoas que desistem na hora da luta? Quantas pessoas, e eu vou até conjecturar aqui, que às vezes, eu não sei se isso acontece, mas é uma conjectura. De repente os anjos estão lá olhando, você vai no caminho ali, ó. Está indo, chegando. Ele está lá torcendo, vai. Quando você chega perto, desiste. Ele diz, estava tão perto. Agora vai voltar para o fim da fila de novo. E às vezes acontece isso na realidade. Às vezes estamos tão perto de alcançarmos ou de vencer algo, mas aí bate o desânimo, o que é que a gente faz? Baixa as armas. Desanima. A fraqueza toma conta, o desânimo bate, diz, não vou conseguir, não vou vencer. E às vezes estávamos tão perto, irmãos, e desistimos. Confia. Jesus está conosco em todo o tempo e nunca nos abandonou. Amém? Deus não é homem para que minta. Ele não mentiu para nenhum de nós, para ninguém. Deus nunca se arrependeu de ter investido em cada um de nós, investido em você, em mim. Ele não se arrependeu de forma alguma. Nós podemos até fracassar em algum momento, até não atingir, quem sabe, o objetivo que Deus tinha para nossas vidas, mas Ele continua investindo e esperando que nós cheguemos ao lugar que Ele determinou para as nossas vidas. Deus não desiste de nós, irmãos. Deus não desiste de você. E o que eu acho interessante, às vezes, eu estava falando essa semana com as irmãs, que é o momento que nós nunca vamos entender Deus na sua totalidade. Nós compreendemos Deus até onde Ele permite. Quando chegarmos lá no céu, se Ele quiser nos dar o entendimento completo, nós teremos. Uma coisa é certa, se nós entendermos Deus na sua totalidade, Ele deixaria de ser Deus. Mas, às vezes nós vemos, irmão Roque, pessoas que erram o tempo todo, e quando chega no fim da vida, Deus diz, venha. No fim, o cara aprontou a vida inteira. Quando chega nos últimos momentos de vida, Deus o chama e diz, vem, eu vou te salvar. E salva. Enquanto tem outros que às vezes estão lá, nem apronta tanto, e morrem no pecado. Mas o que é isto? É justamente a promessa dele para as nossas vidas. De repente, aquele que aprontou a vida inteira, tem um coração quebrantado e ele sabe que no finzinho, quando ele chamar, ele vem. E tem outros que não aprontou, viveu uma vida inteira boa, mas Deus também sabe que ele vai fazer de tudo e ele nunca vai vir e vai morrer no pecado. Mas o amor de Deus é manifesto justamente nessas circunstâncias. Que alguém que está lá, ele sabe que no coração há uma raiz que o vai levar à fé, mesmo no fim, nos últimos momentos. Deus não deixa se perder por amor. Quanto mais a nós que já estamos aqui, irmãos, que já entendemos, e que o Espírito Santo habita em nós. Confie, Ele prometeu, Ele vai cumprir.
descansa. Esta é a palavra nesta noite, descansa, aquieta-te. Deus continua no controle de tudo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude e que nós venhamos desenvolver a cada dia mais e mais a nossa fé nas promessas do Senhor. Quero justificar aqui a ausência do pastor Ademilson. Ele tinha compromissos de uma congregação e por isso não pôde estar conosco aqui nesta noite. Se coloca de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Aniversário. Vamos estar orando. Sexta-feira, eu acho que é sexta. É o culto